Olá, meu nome é Jefferson Nascimento e é um prazer estar aqui no Clube do Direito para falar nessa palestra sobre o funcionamento do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Falar sobre o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos é tratar de um sistema, um subsistema do direito internacional público, denominado Direito Internacional dos Direitos Humanos, que agora tem um pouco mais de 70 anos. E ao longo dessas mais de 7 décadas, ele foi se expandindo de uma forma bastante importante, abrangendo uma quantidade considerável de áreas e proteção de direitos com diversas categorias de minorias e grupos vulneráveis e vulnerabilizados. E falar um pouco desse sistema é, de certa maneira, tratar um pouco dessa estrutura. Então, para dar conta um pouco dessa grande, essa ampla área de atuação, a palestra ela vai se organizar basicamente em 2 tópicos, né? Em primeiro momento, eu falarei um pouco sobre os marcos normativos, né, que informam o direito internacional dos direitos humanos, especificamente no que se refere ao Sistema Global de Proteção. E, em um segundo momento, tratarei também sobre os mecanismos de proteção. Claro que essa estrutura, na verdade, ela facilita um pouco a exposição e o tratamento dessa temática, mas, de certa maneira, os 2 tópicos eles estão interrelacionados, como eu vou destacar ao longo da palestra. Para começar, então, falando a respeito dos marcos normativos, né? É importante a gente lastrear um pouco o tratamento, né, da proteção do sistema global de direitos humanos nos marcos normativos, nas normas jurídicas que informam e lastreiam esse sistema. E falar em marcos normativos, também a gente pode dividir basicamente em 2 sub-áreas, que é muito importante a gente destacar. A primeira delas se relaciona ao que se convencionou chamar de Carta Internacional de Direitos Humanos. Vou especificar de uma forma um pouco mais aprofundada o que contém essa Carta Internacional de Direitos Humanos, que é uma terminologia, inclusive, emprestada um pouco da proteção da Bill of Rights, né, a ideia de um conjunto, um repositório, um apanhado de normas que garanta a proteção de direitos mínimos para cidadãos, no caso de estados nacionais, e, nesse caso, para toda a humanidade. Em segundo lugar, falarei um pouco a respeito de alguns outros tratados que são basilares nesse sistema global de proteção. Então, falando sobre a Carta Internacional de Direitos Humanos especificamente. É importante mencionar que a Carta Internacional de Direitos Humanos, ela também, alguns documentos que se entende que faz parte dessa sistemática, e aí, para começar, o primeiro deles, na verdade, o início, talvez, da nova ordem internacional, né, no pós-Segunda Guerra, e o início, de certa maneira, do movimento de proteção internacional dos direitos humanos, a gente já encontrava um princípio de proteção, um mandato e um compromisso da comunidade internacional na própria Carta da ONU de 1945. Né? Então, no preâmbulo da Carta das Nações Unidas, há menção específica ao princípio dos direitos, à proteção dos direitos humanos fundamentais de toda a humanidade. Então, é importante falar sempre da Carta das Nações Unidas, porque alguns mecanismos de proteção eles retiram a sua fundamentação jurídica diretamente do texto da Carta das Nações Unidas. Né? Por isso que eu mencionei anteriormente que é claro que facilita dividir a estrutura de uma apresentação a respeito da proteção do sistema global nesses 2 focos, mas há muita inter-relação entre falar sobre os marcos normativos e os mecanismos de proteção. Então, a partir desse mandato previsto pela Carta das Nações Unidas, teve esse desdobramento nesses outros 2 documentos que eu mencionarei logo em seguida. Então, o primeiro deles, e talvez o mais importante ainda hoje, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, um documento que foi aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 e se tornou o marco, o ápice dessa grande
estrutura que se viria a denominar o direito internacional dos direitos humanos, de forma ampla, e especificamente também o sistema global de proteção. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, então ela tem um status de resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, falando de modo formal, ela, na verdade, ela tem um caráter de declaração, né, de um órgão das Nações Unidas, então ela tem um caráter, de certa maneira, de soft law, mas há um entendimento claro que ela constitui, ela já tem efeitos vinculantes, mesmo que ela não tenha um procedimento típico, específico de um tratado internacional, mas ela tem muito mais, talvez, uma função importante de inspiração para todo esse sistema e de angariar o consenso da humanidade à época de sua elaboração, né, em 1948. Então, nesse documento a gente vai encontrar, por exemplo, a garantia, a proteção do direito à vida, à integridade pessoal, o direito à família, o direito à liberdade de expressão e, inclusive, todos esses direitos que mencionei agora, mais um caráter de direitos civis e políticos, né, a proteção também dos direitos políticos previstos ali, mas também alguns direitos que a gente viria a denominar, nessa época já se denominava dessa forma, direitos culturais, econômicos e sociais. Então, por exemplo, a previsão do respeito, né, à organização sindical enfim, direito de associação. Então, esses elementos também já estavam contidos nesse documento e esse marco de ser aprovado em 1948 realmente foi no início dessa nova reorganização internacional no pós-guerra, já estabelecendo as bases para aquilo que a gente se desenrolaria logo a seguir. Como eu mencionei antes, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi aprovada como uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, então, em princípio, ela não tinha um caráter vinculante, e os estados, à época, entendiam que era necessário ter um mecanismo mais robusto de proteção desses direitos, e a forma mais robusta de você proteger no plano internacional seria por meio da aprovação, né, da discussão e elaboração de um tratado internacional a respeito dessas temáticas. E esse debate, a partir de 1948, levou quase 20 anos, levaria à aprovação do que é conhecido hoje, dos Pactos Internacionais de Direitos Humanos, aprovados em 1966. Então, os Pactos Internacionais de Direitos Humanos nada mais são do que tratados internacionais, os primeiros tratados internacionais a regular de forma ampla a proteção de direitos humanos. E fala-se em pactos internacionais porque, na verdade, são dois tratados internacionais que a gente se costuma chamar de tratados gêmeos, porque dois pactos gêmeos, porque os primeiros artigos dos dois tratados eles são comuns, né? Então, falando mais especificamente, o primeiro desses tratados é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, né, que traz de uma maneira, uma especificação um pouco maior, direitos que foram já previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive o direito à vida, o direito à integridade pessoal, o direito à família, o direito à propriedade, o direito à liberdade de expressão. E como ele foi aprovado por meio de um tratado, trazendo aqueles estados que aceitam aderir a esse mecanismo o estabelecimento, a criação de uma obrigação, um dever jurídico internacional, né? Então, o estado que ratifica esse tratado, ou adere hoje em dia a esse tratado, ele se obriga a implementar os seus dispositivos na sua legislação nacional e a prestar contas internacionalmente a respeito do cumprimento dos dispositivos desse mecanismo. E o outro pacto é o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também aprovado em 1966, que amplia, e nesse caso amplia de uma forma mais considerável, o rol já contido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, contendo o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao trabalho,